Bem-vindos ao Deep Dive. Hoje vamos mergulhar de cabeça no fundo imobiliário Rio Bravo Renda Educacional, Isso aí. que investe, claro, em propriedades do setor de educação no Brasil. Você nos mandou relatórios e dados super interessantes. Bastante coisa pra gente analisar. Parece que a gente tem bastante coisa para desvendar, né? A pergunta que fica é: será que esse fundo está aproveitando todo o potencial do setor educacional brasileiro? Essa é a pergunta principal. A gente vai tentar responder isso analisando o desempenho financeiro do fundo, principalmente os indicadores-chave, Isso. tipo o dividend yield, Exatamente. para a gente entender melhor a posição atual dele e o potencial de crescimento. Falando em dividend yield, uma coisa já chama atenção logo de cara. Ele está preso abaixo de 1% a meses. Não é bem o que a gente espera de um fundo no setor de educação, né? Que normalmente oferece retornos mais consistentes. O que será que está acontecendo? Pois é, né? É uma observação importante. Apesar do setor de educação no Brasil ter um monte de oportunidade, o desempenho do fundo, ele meio que levanta algumas bandeiras. Para a gente entender esse baixo rendimento, a gente precisa se aprofundar em outros indicadores. Você lembra do relatório texto colado? Sim, lembro. Ele destaca um contraste interessante. Sim. Enquanto as obrigações do fundo estão diminuindo, os valores a receber continuam teimosamente altos e estagnados. O que isso nos diz sobre a saúde financeira do fundo de forma geral. É como se tivesse um pé no freio e outro no acelerador ao mesmo tempo, né? Exatamente. A redução das obrigações geralmente é um bom sinal. Mas quando a gente junta isso com valores a receber estagnados, sugere que pode ter algum problema de liquidez. Ou seja, o fundo pode estar com dificuldade de converter os ativos em caixa, impactando a capacidade dele de gerar retornos e distribuir dividendos. Entendi. Isso pode explicar esse dividend yield baixo que a gente está vendo. Agora, olha só que interessante. Olhando os relatórios mensais, a gente vê um pequeno aumento dos pagamentos de dividendos em janeiro e dezembro de 2023. Mas depois volta para 1,33 por cota, consistentemente. O texto colado chama isso de oásis no deserto de dividendos. O que você acha? É um sinal de mudança positiva ou só um evento isolado? Olha, é importante a gente não se precipitar, né? Não interpretar demais incidentes isolados. Essa flutuação, ela pode indicar que a gestão do fundo está fazendo ajustes. Certo. Reagindo a fatores externos, né? Certo. Dentro do setor educacional, até uma combinação dos dois. É como tentar decifrar um enigma, a gente precisa juntar as peças para ter uma visão completa. Ok, entendi. Mas o que significa esse oásis no deserto de dividendos? É algo positivo ou negativo? A analogia do oásis no deserto, ela pode ser interpretada de diferentes maneiras, né? Pode ser vista como um alívio, né? Temporário, um cenário de seca, ou seja, um sinal positivo em meio a resultados menos animadores, mas também pode ser interpretada como algo passageiro, que não garante a continuidade de pagamentos maiores no futuro. A gente precisa analisar o contexto geral para entender o real significado. Faz sentido. Então, por enquanto, o Rio Bravo Renda Educacional apresenta um cenário com alguns pontos de interrogação. Mas antes da gente tirar conclusões precipitadas, vamos analisar o valor patrimonial das cotas. A gente está vendo altos e baixos nos relatórios recentes, o que está por trás dessa volatilidade é como se o fundo estivesse numa montanha-russa. As flutuações no valor patrimonial das cotas podem ser influenciadas por vários fatores, mudanças no valor dos imóveis que compõem o fundo, variações nas taxas de juros e até mesmo o sentimento dos investidores em relação ao setor de educação podem ter um papel importante. Imagine que o valor patrimonial é como um barco em alto mar. Ele pode ser influenciado por ventos, correntes marítimas e até mesmo pela maré. E o relatório texto calado descreve essa flutuação do valor patrimonial como andar na corda bamba entre lucro e estagnação. Que metáfora interessante. Eu concordo. A analogia é bastante precisa. Os ganhos e perdas sutis, eles sugerem um certo grau de instabilidade, né? Talvez refletindo as dificuldades que o fundo está enfrentando para gerar retornos consistentes dos seus ativos. É como se ele estivesse tentando se equilibrar em um ambiente incerto. Interessante. Então, estamos vendo potenciais problemas com rentabilidade, liquidez e um valor patrimonial instável. Mas, para a gente ter uma visão mais completa, como o desempenho do Rio Bravo Renda Educacional se compara a outros fundos do mesmo setor? Essa é uma ótima pergunta e uma parte essencial de qualquer análise completa, né? É. Comparar o desempenho do fundo com outros que investem de forma similar. Com foco no setor de educação brasileiro, é crucial para a gente ter uma perspectiva relativa do desempenho do Rio Bravo Renda Educacional. É como comparar maçãs com maçãs, sabe? É verdade. Infelizmente, a gente não tem dados comparativos para esse Deep Dive específico.
mas certamente é algo que você deve considerar ao continuar sua própria pesquisa. Com certeza. Entender o cenário competitivo pode te dar um contexto valioso e ajudar você a tomar decisões mais informadas. Afinal, a gente quer ter a visão mais completa possível, certo? Exatamente. É. Agora, falando sobre o total do passivo, que representa o total de dívidas do fundo, a gente está vendo uma tendência de queda aqui. A princípio, isso parece positivo, né? Geralmente, sim. Uma diminuição no passivo indica que o fundo está reduzindo suas dívidas, o que pode ser um sinal de melhora na saúde financeira. Mas a gente precisa analisar isso dentro do contexto de tudo que a gente já discutiu. Lembra daqueles valores a receber estagnados? Sim, me lembro. O fundo pode estar reduzindo suas dívidas, diminuindo o ritmo de investimentos ou até vendendo ativos, o que poderia impactar ainda mais a capacidade dele de gerar retornos futuros. Exatamente. Reduzir o passivo não é positivo por si só. Depende de como isso é feito, qual o impacto geral na estratégia de longo prazo e na rentabilidade do fundo. É como emagrecer, você pode perder peso de forma saudável ou simplesmente deixar de se alimentar, o que seria prejudicial à sua saúde. Então, o que a gente pode concluir dessa tendência é potencialmente uma boa notícia, mas precisamos ser cautelosos e evitar conclusões precipitadas sem analisar o cenário completo. É como um quebra-cabeça, cada peça contribui para a imagem final. Perfeitamente. É fundamental a gente analisar o porquê por trás dos números. Quais são as forças motrizes por trás dessas tendências? É aí que residem as verdadeiras percepções. Okay. Vamos nos aprofundar na rentabilidade patrimonial, que mede o retorno sobre o patrimônio líquido. Estamos vendo pequenas oscilações entre ganhos e perdas, espelhando a volatilidade do valor patrimonial das cotas. Qual a conexão entre os dois? A rentabilidade patrimonial, em essência, mede a eficácia com que uma empresa, ou neste caso um fundo, utiliza seu patrimônio líquido para gerar lucro. Certo. As flutuações na rentabilidade patrimonial e no valor patrimonial das cotas geralmente andam de mãos dadas. Imagine que a rentabilidade patrimonial é como um motor de um carro. E o valor patrimonial é o combustível. Se o motor não está funcionando bem, o carro não terá um bom desempenho, mesmo com o tanque cheio. E o relatório texto colado usa a frase andar na corda bamba entre lucro e estagnação para descrever a situação. Parece que o fundo está com dificuldades para encontrar o equilíbrio. É uma ótima maneira de colocar. O fundo parece estar lutando para alcançar uma rentabilidade consistente, como evidenciado pela rentabilidade patrimonial flutuante. Isso, por sua vez, impacta a estabilidade do valor patrimonial das cotas. Então estamos vendo uma ligação direta entre essas duas métricas, ambas pintando um quadro de instabilidade e potenciais desafios na geração de retornos consistentes. Está começando a fazer sentido agora. Exatamente. É como um quebra-cabeça. Cada dado contribui para a imagem maior, ajudando-nos a entender a dinâmica do desempenho do fundo. Certo. Agora, vamos analisar os pagamentos de dividendos. Temos informações detalhadas sobre os valores e datas. Quais são os principais pontos a serem observados aqui? Bom, o aspecto mais notável é a consistência dos pagamentos de dividendos, né? Com 1,83 distribuídos por cota durante a maior parte do período. A gente também vê aqueles breves aumentos para 1,45 dólares no final de 2023 que você mencionou anteriormente. Sim, aqueles pequenos oásis no deserto, como o relatório mencionou. Mas mesmo esses aumentos não foram suficientes para impulsionar significativamente o dividend yield geral. Exatamente. Embora a consistência possa ser atraente para alguns investidores que buscam renda previsível, os valores baixos levantam preocupações sobre a rentabilidade geral do fundo e sua capacidade de fornecer retornos atraentes. É como receber um salário fixo. Pode te dar segurança, mas se o valor for muito baixo, você terá dificuldade para pagar suas contas. Então, o fluxo constante de dividendos é uma faca de dois gumes. Ele oferece previsibilidade, mas tem o custo de retornos potencialmente baixos. É uma ótima maneira de colocar. É tudo uma questão de compensações. Os investidores precisam avaliar os prós e os contras de pagamentos de dividendos consistentes mais baixos em relação ao potencial de retornos mais altos com maior volatilidade. Falando em volatilidade, vamos dar uma olhada mais de perto no momento em que esses aumentos de dividendos ocorreram. Eles aconteceram em novembro e dezembro de 2023. Existe algum significado para esses meses específicos? Parece coincidência demais. Sem mais informações da gestão do fundo, a gente não consegue determinar os motivos por trás do momento exato dos aumentos. No entanto, vale a pena considerar possíveis fatores sazonais ou eventos específicos que podem ter influenciado essas decisões. Por exemplo, pode ter alguma relação com o calendário escolar? Ou com o recebimento de mensalidade em determinados períodos do ano. Entendi. Então, por enquanto, ficamos com mais perguntas do que respostas sobre o momento desses aumentos de dividendos. Mas isso nos lembra que uma pesquisa completa exige que a gente vá além da superfície e expor as possíveis explicações para esses detalhes aparentemente menores. É como investigar uma cena de crime, cada detalhe pode ser uma pista importante.
Com certeza. São esses pequenos detalhes que muitas vezes revelam as percepções mais interessantes. Certo, vamos mudar de assunto por um momento e falar sobre algo que não é explicitamente mencionado nos relatórios, os fatores macroeconômicos. Como o cenário econômico geral do Brasil pode estar impactando o desempenho do Rio Bravo Renda Educacional. Essa é uma consideração crucial. Fatores macroeconômicos como taxas de juros, inflação e crescimento econômico geral podem impactar significativamente o setor imobiliário e, consequentemente, fundos como o Rio Bravo Renda Educacional. Imagem e economia como um grande rio. E o fundo como um barco navegando nesse rio. As condições do rio, com a correnteza e o nível da água, podem influenciar o percurso do barco. Por exemplo, o aumento das taxas de juros pode aumentar os custos de empréstimo do fundo, impactando sua rentabilidade. Ou, uma desaceleração econômica pode afetar a demanda por serviços educacionais, pressionando para baixo a receita de aluguel de suas propriedades. Exatamente. É essencial conectar os pontos entre o desempenho do fundo e o cenário econômico mais amplo. Compreender essas influências macroeconômicas pode te dar um contexto valioso e ajudar você a tomar decisões de investimento mais informadas. Então, embora não tenhamos dados macroeconômicos específicos para este deep dive, é um lembrete para sempre considerar o cenário geral e como as forças externas podem estar moldando o desempenho do fundo. Com certeza, é tudo uma questão de ter uma visão holística. Ótimo. A gente explorou bastante o desempenho financeiro, os possíveis sinais de alerta e a importância da due diligence e da compreensão do contexto. Mas nosso mergulho profundo no Rio Bravo Renda Educacional ainda não acabou. Junte-se a nós na parte 2 deste Deep Dive, onde continuaremos nossa análise. Aguardando ansiosamente. Sabe, é fascinante como até detalhes pequenos nesses relatórios podem levantar questões importantes. Por exemplo, o fato dos valores a receber terem permanecido inalterados por meses. Verdade. Isso me deixou intrigado. Nos faz pensar. O que está acontecendo nos bastidores? Será que tem problemas com inquilinos que não pagam o aluguel em dia? Ou será que é um reflexo de pressões econômicas mais amplas sobre as instituições de ensino? É como daqueles filmes de suspense, onde cada pista leva a um novo mistério. Exatamente. É uma pista que exige uma investigação mais a fundo. E é aí que entra a due diligence. Se você estivesse pensando em investir no Rio Bravo Renda Educacional, seria essencial se aprofundar nesses detalhes, né? Sim. Talvez até entrando em contato com os gestores do fundo para obter esclarecimentos. Afinal, transparência é fundamental, né? Com certeza. Os investidores merecem explicações claras, especialmente quando se trata de instrumentos financeiros como CFIs. É como comprar um carro usado. Você não confiaria só na palavra do vendedor, certo? Faria uma inspeção completa para ter certeza de que está fazendo um bom negócio. Perfeito. E essa é outra razão pela qual uma abordagem multifacetada para a pesquisa é tão importante. Confiar apenas nos números principais, como o dividend yield, pode ser enganoso. É preciso entender todo o contexto, as nuances por trás dos números. Falando em contexto, vamos voltar ao setor de educação brasileiro. Ele é descrito como tendo um enorme potencial, mas o desempenho do Rio Bravo Renda Educacional parece estar atrasado. Que fatores poderiam explicar essa desconexão? É como se o fundo estivesse perdendo a corrida, enquanto o setor avança a todo vapor. Bem, pode haver vários fatores em jogo. A competição dentro do setor pode estar se intensificando, as mudanças demográficas podem estar impactando as matrículas de alunos, ou talvez o portfólio específico de propriedades do fundo não esteja bem posicionado para aproveitar as oportunidades de crescimento. É como um time de futebol. Pode ter jogadores talentosos, mas se a estratégia de jogo não for adequada, os resultados podem ser decepcionantes. Então, mesmo em um setor com forte potencial geral, existem fatores específicos que podem influenciar o sucesso de cada fundo. Exatamente. E isso nos leva de volta à importância de entender os ativos específicos que o Rio Bravo Renda Educacional possui. Que tipos de instituições de ensino ele aluga seus imóveis? Essas instituições são financeiramente estáveis, bem conceituadas. Essas são as perguntas que um investidor experiente faria. E é aí que ter acesso a informações mais detalhadas, além dos dados financeiros básicos, pode ser extremamente valioso. É como montar um quebra-cabeça. Quanto mais peças você tiver, mais fácil será visualizar a imagem completa. Perfeito. Pense assim. Os relatórios que a gente discutiu são como uma fotografia, um vislumbre do desempenho do fundo. Mas para realmente entender a história, você precisa preencher as lacunas, explorar o contexto e considerar o cenário mais amplo. É como um trabalho de detetive juntando pistas para desvendar a história completa. Adorei a analogia. Porque, de certa forma, é disso que se trata investir com responsabilidade.
Ser curioso, buscar informações e tomar decisões bem informadas com base em uma compreensão abrangente dos riscos e oportunidades. É como um jogo de xadrez, você precisa pensar vários movimentos à frente para alcançar o sucesso. E não ter medo de fazer as perguntas difíceis. Exatamente. Nunca hesite em questionar suposições, se aprofundar e buscar diferentes perspectivas. Certo. Então falamos sobre o desempenho financeiro, os potenciais sinais de alerta e a importância da due diligence e da compreensão do contexto. Mas e as perspectivas futuras para o Rio Bravo Renda Educacional? Há motivos para otimismo? Ou será que o futuro do fundo é tão incerto quanto o tempo em uma cidade litorânea? Bem, essa é a pergunta de $1 milhão. Prever o futuro é sempre complicado, especialmente em setores dinâmicos como a educação. Mas vamos considerar alguns fatores. Estou ouvindo atentamente, conte-me tudo. Primeiro, a demanda de longo prazo por educação no Brasil continua forte. À medida que a economia cresce e a classe média se expande, mais famílias buscam educação de qualidade para seus filhos. É como uma maré crescente, levanta todos os barcos. Esse é um fator fundamental positivo, que poderia beneficiar o setor como um todo. Exatamente. Segundo, a equipe de gestão do Rio Bravo Renda Educacional pode estar tomando medidas para enfrentar os desafios que a gente discutiu. Talvez eles estejam trabalhando ativamente para melhorar a liquidez, otimizar o portfólio de propriedades ou negociar termos de locação mais favoráveis com os inquilinos. É como um capitão que faz ajustes no curso do navio para evitar uma tempestade. E aqueles pequenos aumentos de dividendos que a gente observou, embora não substanciais, poderiam ser um sinal inicial de seus esforços para melhorar os retornos para os investidores. É uma interpretação possível. No entanto, é crucial monitorar os relatórios futuros, né? E as comunicações do fundo para ver se esses esforços se traduzem em melhorias sustentadas em métricas-chave, como dividend yield, retorno sobre o patrimônio líquido. É como observar os frutos de uma árvore. Só saberemos se ela é saudável quando os frutos estiverem maduros. Então, há uma luz no fim do túnel, mas ainda é cedo para dizer se o Rio Bravo Renda Educacional está mudando de rumo. Exatamente, é uma situação de esperar para ver. E essa é uma lição valiosa em si. Investir é, muitas vezes, um jogo de paciência, observação e adaptação de estratégias com base em novas informações. Agora, vamos ampliar nossa perspectiva por um momento e considerar as implicações mais amplas do que discutimos hoje. Que lições a gente pode tirar desse deep dive que se aplicam a outras oportunidades de investimento? Essa é uma ótima pergunta. Acho que há várias conclusões importantes aqui. Primeiramente, nunca subestime o poder da due diligence. Reserve um tempo para entender as finanças, pesquisar a equipe de gestão da empresa ou do fundo e considere os fatores externos que podem impactar o desempenho. É como construir uma casa. Você precisa de uma base sólida para garantir que ela seja forte e durável. É tudo uma questão de tomada de decisão informada, certo? Exatamente. Segundo, não se deixe levar apenas por números. Vá mais fundo, procure padrões e busque explicações para quaisquer anomalias ou sinais de alerta que você encontrar. É como a gente disse antes, é como ser um detetive. Perfeitamente. E por fim, lembre-se de que o contexto é tudo. A mesma oportunidade de investimento pode parecer muito diferente, dependendo do ambiente econômico mais amplo, das tendências do setor e até mesmo de seus próprios objetivos financeiros individuais e tolerância ao risco. É como escolher uma roupa. O que fica bem em uma pessoa pode não ficar bem em outra. Então, não se trata apenas de números. Trata-se de entender a história por trás desses números e como eles se encaixam no cenário geral. Exatamente. E é aí que reside a verdadeira sabedoria em investimentos. E voltamos para a parte final do nosso Deep Dive no Rio Bravo Renda Educacional. Ao longo das últimas duas partes, a gente se aprofundou nos relatórios, desvendou alguns mistérios. É verdade. E, acredito, aprendeu bastante sobre esse fundo imobiliário. Com certeza. Analisamos as finanças, identificamos alguns pontos de atenção e reforçamos a importância da pesquisa, né? Da due diligence. E de entender bem o contexto. Exato. E para a gente finalizar esse deep dive, queria te ouvir quais as principais lições que nossos ouvintes devem levar em consideração ao navegar por esse mundo, às vezes tão complexo, dos investimentos. Olha, em primeiro lugar, o conhecimento é poder. Dedique tempo para se informar sobre as diferentes opções de investimento, entenda os riscos e as recompensas. E não tenha medo de fazer perguntas. Existem muitos recursos disponíveis, sites, publicações financeiras, consultores, que podem te orientar. É como aprender a dirigir. Antes de pegar a estrada, você precisa estudar as regras e praticar bastante. Então, a chave é se empoderar com informação antes de tomar qualquer decisão. Exatamente. Segundo, leve sempre em consideração seus próprios objetivos financeiros e a sua tolerância a risco. O que pode ser um bom investimento para uma pessoa pode não ser para outra. É como escolher um prato num restaurante, né? O que agrada um paladar pode não agradar outro.
Cada caso é um caso. Com certeza. E por último, mas não menos importante, lembre-se que investir é uma maratona, não uma corrida de curta distância. Não se deixe levar pelas flutuações do mercado ou corra atrás da última dica quente de ações. Concentre-se em desenvolver uma estratégia sólida, alinhada com seus objetivos de longo prazo. É como construir um negócio, né? Requer tempo, dedicação, persistência para alcançar o sucesso. Então, paciência e uma estratégia bem definida são fundamentais. Exatamente. E mais uma coisa que eu queria acrescentar. Não tenha medo de diversificar. Distribuir seu capital em diferentes classes de ativos, isso pode te ajudar a reduzir o risco. Sim. E potencialmente aumentar seus retornos. É como o ditado popular. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Ótima observação. Diversificação é, sem dúvida, uma grande aliada do investidor. Concordo plenamente. E lembre-se, investir é uma jornada, não um destino. Trata-se de aprender, se adaptar e tomar decisões. Que te ajudem a alcançar suas aspirações. É como uma viagem de carro, você pode ter um destino em mente, mas o caminho pode ser cheio de surpresas, né? E desafios. Muito bem colocado. Com isso, acredito que chegamos ao fim do nosso mergulho no Rio Bravo Renda Educacional. A gente explorou o desempenho, discutiu os desafios e destacou a importância da pesquisa, né? E de entender o contexto. Foi uma análise bem completa. Espero que nossos ouvintes tenham aprendido bastante e possam aplicar esses conhecimentos nas suas próprias decisões. Com certeza. E lembrem-se, este Deep Dive é só o começo. Continuem pesquisando, busquem ajuda se precisarem e tomem decisões com base em informação. Isso aí. Até a próxima. Obrigado por acompanhar o Deep Dive.